Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão, meus caros, minhas caras, meus pequenos tomates? Vamos continuar nossa exploração da lógica e hoje a gente vai finalmente mudar um pouco o nosso enfoque, porque a gente vai dar um pulo de mais de 2000 anos. Na verdade, não, eu vou explicar por quê. Mas, enfim, a gente vai passar da lógica do Aristóteles, toda aquela coisa, do silogismo e assim por diante, que é obviamente interessante, mas tem também a sua historicamente datado também, né? E vamos passar a lógica que, digamos assim, ainda hoje aquela hoje utilizada, que é o cálculo proporcional, na sua forma, e sobretudo o cálculo de predicados, né, do qual o cálculo proporcional, se vão perceber, se vão aprender, é um subconjunto, né? Aliás, essa é uma ideia importante que a gente vai ver depois, né? Eu estou falando de sistemas lógicos, né? A gente pode considerar a silogística aristotélica como sendo um sistema lógico, né? Porque trata de um certo conjunto de elementos a partir de certas regras sintáticas, né? E esse sistema lógico você pode demonstrar, né, que formalmente ele faz parte ou ele está incluído dentro de outros sistemas, né? Então, por exemplo, o cálculo o cálculo proporcional faz parte de um sistema mais amplo, que é o cálculo de predicados, ou cálculo de predicados quantificado, cálculo de predicados com quantificação, enfim. E foi provado, né, lá pelo Leshniewski, por exemplo, em... coloquei outro, além do Leshniewski, o Lukaszewski, né? O fato que os cachorros estão hoje a toda na rua. Foi provado então, pelo Lukaszewski que você pode formular a silogística aristotélica como um subconjunto do cálculo de predicados, tá ok? Bom, agora, eu disse que é nova porque a gente começou a desenvolvê-la só agora, mas de fato ela também é antiga, né? Isso tem a ver com a lógica do século IV a.C., lá em Atenas, século V a.C., lá em Atenas, tá? A lógica de Aristóteles, vocês se lembram, é o quê? É uma lógica de proposições, de silogismos, mas é fundamentalmente o que a gente pode chamar de uma lógica de termos, tá certo? Uma lógica de termos, porque o átomo lógico, o tijolo, que depois é o que vai permitir a construção de todo o resto, são os termos. Quando a gente quer testar a validade, a gente vai olhar os termos. Quando a gente quer analisar se está bem construído o nosso silogismo, o que interessa são os termos. O que interessa é quais são os termos extremos e médios e qual é a distribuição. O conceito-chave, o conceito central, que permite, assim, desvelar a porta da validade dedutiva do silogismo, é o conceito. São de termos, são os termos, tá? Bom. Agora, nem todas as inferências que nós fazemos, nem todos os bons argumentos que nós usamos podem ser expressos de modo simples ou de modo natural nesse, digamos assim, molde do silogismo aristotélico, tá? Por exemplo, se eu disser para vocês o seguinte: toda cabeça de cavalo é uma cabeça de animal. Rocinante é um cavalo. Logo, a cabeça de Rocinante é uma cabeça de animal. Esse é um argumento válido que não pode ser expresso na silogística aristotélica. Se eu disser para vocês que João é mais alto que Maria, que a Maria é mais alta que Aldete, e aí concluir que o João é mais alto, é maior que Aldete, vocês vão aceitar o meu argumento como sendo perfeitamente válido, tá? Se eu disser, hoje eu vou comer uma feijoada, ou vou comer um macarrão, hoje eu não vou comer feijoada, logo, hoje eu vou comer macarrão, também é um argumento perfeitamente válido, embora pouco saudável. Bom, o ponto é que nenhum desses argumentos pode ser expresso no cálculo, na lógica aristotélica, na silogística aristotélica. Eles podem ser expressos em formas mais potentes da lógica, como, por exemplo, o cálculo de predicados ou o cálculo proposicional. No caso do cálculo proposicional, a gente tem uma lógica
onde aquilo que interessa não é a relação entre os termos das proposições, mas a relação entre as próprias proposições, né? Quando eu digo, por exemplo, hoje eu vou comer uma feijoada ou vou comer um macarrão, depois eu digo, eu não vou comer feijoada, e aí concluo, eu vou comer um macarrão, não há termos médios, né? Não há sujeito e predicado. Há proposições. Da verdade das duas primeiras, segue-se a verdade da terceira. Agora, uma coisa interessante é que, na época do Aristóteles, havia uma lógica rival do Aristóteles, que era a lógica dos estoicos, e que era muito semelhante, lembra muito, em muitos aspectos, a lógica que a gente chama hoje de cálculo proposicional, a lógica baseada em proposições. É uma lógica, então, cujo átomo, assim, o ponto de partida, o tijolinho, não é o termo, não são os termos, mas são as proposições como um todo. E, em particular, um tipo de proposição que é interessante, um tipo de relação entre proposições que é importante, que são as relações de implicação expressas pelos condicionais. Condicionais são frases da forma se então. Se chove, a rua fica molhada, se eu fizer mais gols, eu serei o vencedor, e assim por diante, tá certo? E os condicionais, né? Eles são muito, digamos assim, misteriosos ou exóticos do ponto de vista lógico, tá certo? Porque eles não se comportam exatamente como a gente espera que o se então se comporte na linguagem natural. E os estoicos, porque já tinham desenvolvido uma lógica que era essencialmente uma lógica das proposições, né? Já tinham percebido, por exemplo, toda a dificuldade que há atrás da ideia de condicional. Tinham desenvolvido uma ideia daquilo que a gente vai chamar de condicional material, né? Que é um símbolozinho e que tem um certo significado nessa lógica formal do cálculo proposicional. Então, no século IV a.C., né, havia um dito que dizia que até os corvos nos telhados discutiam sobre os condicionais, né? Era a moda, era a discussão. E o ponto é que se você descesse na rua em Atenas, né, naquele momento, e perguntasse, e aí, qual é a lógica de vocês? Qual é a lógica de vocês, gregos, atenienses, né? Vocês são esse povo culto, né, que preza tanto pela razão, pela ciência, né? Muitos diriam que era a lógica de Aristóteles, né, aquele que estava lá ensinando no seu liceu, né? Mas muitos outros diriam que eram os estoicos, né? Nomes que hoje a gente nem lembra mais, né? Zenon de Sítio, enfim, outros nomes, não confundam com outro Zenon, aquele de Eleia, tá? Enfim, estoicos estavam lá na crista da onda e estava todo mundo discutindo aquilo com que eles estavam preocupados, que era a lógica de proposições. Por que que isso sumiu? Bom, porque vocês já ouviram falar de uma expressão, né? Acho que é do Marx, de alguém, provavelmente nessa linha, né? Que diz que a história é escrita pelos vencedores, né? Então, os vencidos não têm como escrever a história da sua derrota, né? E por isso eles ficam soterrados, né? E justamente são ceifados da história. E o que aconteceu foi exatamente isso, né? O sucesso, primeiro de Platão e depois desse modelo perfeito de validade dedutiva, que era a silogística aristotélica, né, fizeram, e depois, enfim, uma série de fatores, né, o fato de que a filosofia aristotélica e depois a lógica aristotélica foram adotadas, né, e foram incorporadas no cristianismo, enfim, tudo isso, né, fez com que, historicamente, a lógica platônica, depois aristotélica, triunfasse, né, sobre a lógica dos nossos amigos estoicos, né? E a gente não tem praticamente nenhum texto, né, dos estoicos, né? Começou-se, né, a recuperar alguma coisa do século XIX, no século XX, né? Inclusive, agora saiu, faz alguns dias atrás, né, um artigo bombástico falando que o maior lógico depois de Aristóteles, na verdade, só plagiou as ideias dos estoicos, né? E ele teria lido lá um editor, um estudioso da filosofia grega antiga, Karl Prant, né, que foi também editor de pré-socráticos, do Aristóteles, né? Ele editou os estoicos, né? Enfim, havia fragmentos relacionados aos estoicos, né? E o Frege teria chupinhado isso
para lá e para cá. Não sei se é verdade, vamos ver, o artigo tem várias... Ele é bem extenso, né? Como a gente vai começar a discutir agora, vamos ver se eles tinham razão. Mas o fato é que a origem de toda a lógica contemporânea já está lá nos históricos, né? Isso não tira o mérito daqueles que a desenvolveram, né? Frege, Russell e Peano, porque eles, digamos assim, tiveram justamente o trabalho de redescobrir, ou pelo menos refundar aquilo que havia sido esquecido, e obviamente de um modo diferente, né, com preocupações diferentes para uma função diferente, né? Os históricos estavam preocupados com mais ou menos os mesmos temas do nosso amigo Aristóteles, né? E a lógica estava associada, embora não do mesmo modo que Aristóteles, de modo menos instrumental que Aristóteles, a uma certa metafísica e assim por diante, né? Mas as preocupações dos fundadores da lógica moderna têm a ver com outras coisas que não isso, tem a ver mais com matemática, né? Com o estatuto da prova, com a certeza dos fundamentos da matemática, né? E assim por diante. Então, é claro que há um mérito, né? Mas há também essa continuidade, né, entre os antigos e os novos, a lógica estoica e a lógica do o cálculo proposicional, tá? Uma coisa que eu quero já dizer para vocês, assim, não terem medo, tá? Eu achei que tinha feito pausa para estar tomando café, acho que eu não fiz, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês, né, enquanto já que a gente está começando isso, tá? É para não se assustarem com a palavra cálculo. A palavra cálculo tem a ver justamente com essas origens, estão ligadas à matemática, mas a gente está falando de um sistema lógico, então não é cálculo, vocês não vão fazer cálculo diferencial, integral, né? Análise, nada disso, tá? Fiquem tranquilos. É cálculo, é um pouquinho matemático, para a gente usar símbolos e assim por diante, né? Inclusive, esses sistemas que a gente usa são estudados, né, de modo diferente, com interesses e ênfases diferentes também em departamentos de ciência de computação, matemática, né? O que a gente aprender não serve para vocês irem para lá, né? A gente aprende o básico porque a gente tem um interesse teórico sobre a força disso, o lugar disso na filosofia, né? E, eventualmente, quem persegue essa área também vai desenvolver coisas tão avançadas quanto aquelas, por exemplo, desses departamentos, né? Bom, vamos começar então a construir a nossa lógica. O cálculo proposicional tem esse nome não porque é um cálculo, mas porque é um sistema lógico, né? Que obviamente usa modelagem, assim, uma escrita formal, tá? Mas vamos começar a entender um pouco as noções que estão envolvidas justamente nesse novo sistema lógico que é diferente daquele do nosso amigo Aristóteles, ok? Então vamos fazer isso agora, né? Seguindo o livrinho do Note, que é a nossa base, porque ele explica direitinho, tá? Eu digo muita coisa que não está no livro, tá? Mas o básico que vocês precisam saber está tudo no livro, então sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir lá para resolver, né? Vamos achar aqui o Note está aqui. Ok. Capítulo 3, o cálculo proposicional. E ele começa com alguns exemplos de argumentos, tá? E vejam uma coisa interessante, tá? Ele começa dizendo: vamos focar aqui no ponto de vista sintático, tá? Qual é essa diferença importante em lógica? Sintática é aquilo que tem a ver com a forma ou com a gramática, o modo como a gente combina as palavras, tá? E enquanto semântico tem a ver com o significado das palavras, o significado das frases que a gente forma juntando palavras, né? O ponto de vista sintático, a abordagem sintática, então, tem a ver com regras de combinação de símbolos, né? Enquanto a abordagem semântica tem a ver com o significado desses símbolos que eles querem dizer sob uma certa interpretação, sob uma certa tradução, tá certo? Então, veja, ele oferece aí argumentos que tem, ele diz, a mesma forma. O que significa ter a mesma forma? Significa literalmente ter a mesma forma, tá? Assim como duas bolas de futebol oficiais têm a mesma forma, então o mesmo tamanho, assim por diante, mas têm sobretudo a mesma forma, né? Dois argumentos também têm a mesma forma. E visualmente, inclusive, se os argumentos são iguais, a gente vai poder perceber visualmente, né, que eles têm a mesma forma. Das vantagens da lógica simbólica, das vantagens da lógica formal, é transformar o pensamento dedutivo, que é uma coisa difícil, né? A gente viu que a gente sempre se engana, em algo que é, no fundo, mecânico.
em algo, pelo menos no cálculo proporcional, o cálculo predicados é um pouco mais complicado, mas em algo que é não só mecânico, tem regras muito claras, mas que, digamos assim, se expressa, né, de modo intuitivo para a gente, tá? É claro que quando a gente chegar no cálculo proposicional lá na frente e vocês tiverem que ler páginas cheias de símbolos, vocês talvez não achem que seja tão intuitivo, mas quando vocês se acostumam com os símbolos, vocês veem que eles são muito úteis, tá? São como os números, né? Imaginem que vocês tivessem medo dos números quando eram crianças no jardim de infância, né? E hoje, cada vez que quisessem fazer um cálculo, tivessem que escrever por escrito ou pronunciar por escrito, né? E só fazer matemática assim, sem qualquer auxílio, né? Dos símbolos, das operações e assim por diante, né? É imensamente mais fácil. E a mesma coisa com a lógica, né? No começo, a gente tem que fazer esse esforço para se acostumar com essa linguagem nova, essa linguagem formal, artificial, mas depois tudo fica muito mais fácil quando a gente adquire uma certa proficiência nessa nova linguagem. Começamos, então, com esses 3 argumentos que vocês vão ver, são muito parecidos, tá? Vamos lembrar algumas coisas que a gente vem aprendendo, tá? Vejam que eles estão todos na forma padrão, né? As proposições estão separadas, eu sei quais são as premissas e qual é a conclusão, porque as conclusões estão marcadas, né, com um indicador de conclusão. Então, aqui eu sempre tenho, vejam só, hoje é segunda-feira ou terça-feira. Hoje é terça-feira, né? Aí, primeira premissa. Segunda premissa, hoje não é segunda-feira, hoje é terça-feira, tá? Segundo, Rembrandt pintou a Mona Lisa ou Michelangelo a pintou? Não foi Rembrandt quem pintou, quem a pintou, Michelangelo pintou a Mona Lisa, tá? E aí o terceiro, vamos lá. Ele é menor de 18 anos ou ele é jovem, tá? Ele não é menor de 18 anos, logo ele é jovem, tá? E vejam qual é a forma desses argumentos. Ali a gente tem uma explicação, né? P ou Q não é o caso que P logo Q. E agora, antes de ir para frente, vamos parar um pouquinho, tá? Se eu perguntar para vocês qual é a forma desse argumento, vocês vão dizer, olha, diz ou isso ou aquilo. Aí diz assim, não isso, então eu concluo que não aquilo, né? Bom, é mais ou menos isso. Mas talvez a gente tenha um jeito mais simples de dizer isso. Bom, do mesmo jeito que a gente podia usar S é P no cálculo, lá na lógica de Aristóteles, para simbolizar, por exemplo, sujeito e predicado, aqui a gente pode usar também, por exemplo, as letras para simbolizar aquilo que interessa, letras maiúsculas. Agora, se a lógica de Aristóteles era uma lógica de termos e a gente usava, então, símbolos para representar os termos, né? Aqui a gente está em uma lógica de proposições, daquilo que interessa, aquilo que a gente quer representar, aquilo que a gente vai traduzir por um símbolo, aquilo que a gente vai abreviar por um símbolo, são as próprias proposições. Então, por exemplo, aqui, quando eu digo ele é menor de 18 anos ou ele é jovem, P significa não um termo, mas significa a proposição ele é menor de 18 anos. E então, o que significa a proposição ele é jovem. E a mesma coisa lá para os outros exemplos, né? Se eu disser hoje é segunda-feira ou hoje é terça-feira, P representa hoje é segunda-feira e Q representa hoje é terça-feira, né? São abreviações, são símbolos que a gente usa para não ter que ficar escrevendo cada vez a proposição com a qual a gente está trabalhando. E também, porque a gente vai descobrir, usando esses símbolos, cada símbolo ou cada argumento na forma simbólica representa um modelo que pode ser preenchido de infinitas formas diferentes. Vejam essa forma de argumento aí. P ou Q. Não é o caso que P, vejam, os lógicos gostam de usar expressões que não são muito elegantes, mas que são claras, tá? Não é o caso que P significa não é o caso, não acontece, não é verdade que P. Não é o caso, não P, tá? Então, ele não é menor que 18 anos, logo, que, tá? Por que eu estava explicando isso para vocês, né? Sim, para explicar a tradução e a infinita, que a gente pode substituir isso por uma infinidade de casos. Bom, então, se eu tenho essa forma, P o quê, não P logo o quê, eu posso colocar qualquer proposição aí, tá? Eu posso colocar chove, eu posso colocar hoje é terça-feira, no lugar de P
Ok. Eu posso colocar para qualquer número racional dado, é possível criar um número racional maior, tá? Eu posso colocar aí no lugar de que tilápia é um peixe de água doce, tá? Eu posso colocar qualquer coisa, tá? E, independentemente daquilo que eu colocar, se a forma do argumento for essa, o resultado, aquilo que eu construí, tem, então, esta forma aqui, o argumento vai ser válido. Vocês não precisam nem saber se está falando de tilápias, de abóboras, de times de futebol, ou do que quer que seja, porque o que interessa nos sistemas dedutivos formais é a forma. O que interessa na lógica no sentido mais estrito, é a forma, tá? E vejam, essa forma de argumento é conhecida como silogismo disjuntivo, tá? Quando a gente estava estudando Aristóteles, eu disse para vocês, olha, Aristóteles não tratou só do silogismo, né? Ele tratou, por exemplo, das inferências imediatas, que a gente já viu, mas de várias outras coisas importantes ou interessantes em lógica, embora ele não tenha desenvolvido muitas delas. Ele tratou, por exemplo, desses silogismos disjuntivos, ele tratou um pouco das proposições condicionais, ele tratou um pouco dos silogismos modais e dos conceitos modais. O que são conceitos modais? O que é modal? Modal tem a ver com o modo de quê? O modo de existência de uma coisa, que para os lógicos é basicamente necessário ou possível, né? Frases que contêm necessário e possível, elas têm um comportamento lógico um pouco diferente do que as frases normais, né? Porque, por exemplo, se algo é necessário, então esse algo é possível, e não vice-versa. Bom, dá para fazer uma lógica disso, Aristóteles trabalhou um pouco isso, tá? Mas, enfim, e aí por isso a gente chama assim de disjuntivo, porque o Aristóteles chegou a trabalhar com argumentos dessa forma, tá? O ponto é que, aliás, eu não disse quando está falando de silogismo, falo agora, né? Silogismo significa sim, né? O mesmo prefixo de sinfonia, sincronia, né? Sinfonia, vários sons juntos, sincronia, mesmo tempo, dois tempos ao mesmo tempo, né? Tempos que acontecem juntos, né? Sim ou si significa essa ideia de junção, né? De acontecer simultaneamente. Logismos é frase, né? Afirmação, são afirmações que ocorrem juntas, proposições que ocorrem juntas, né? Argumentos, né? É uma junção de logos, é uma junção de afirmações, tá? E veja, então, nessa explicação que eu acabei de dar para essa traduçãozinha que a gente fez desse argumento, a gente já tem o primeiro elemento do nosso sistema lógico, tá? E vamos pensar nisso como uma linguagem. Então, o sistema lógico é um sistema, ele é uma espécie de, ele é um modelinho matemático, é um sistema que tem certas regras, mas ele é também uma linguagem, e uma linguagem é um sistema também, né? Uma linguagem, uma linguagem porque, como qualquer linguagem, ele tem um vocabulário, a gente precisa entender, aprender esse vocabulário para se comunicar na linguagem. Ele tem um alfabeto, né, que são os símbolos que a gente usa para formar os termos desse nosso vocabulário, né? Assim como o português, por exemplo, ele tem regras para que eu possa combinar os símbolos ou não, né? Porque ele é um sistema de lógica, assim como a silogística aristotélica, eu tenho regras, né, que garantem, para garantir a validade ou não dos meus argumentos, tá certo? Bom, e o nosso primeiro elemento, o elemento com o qual a gente começou a se familiarizar, são as chamadas letras sentenciais. A partir de agora, a gente vai, para estudar o cálculo proporcional, usar letras maiúsculas, tá? Como representando frases. Agora, deixa eu mostrar e já ir falando algumas coisas para vocês, tá? Primeiro, não todas, tá? Embora a gente possa usar todas, a gente, por hábito, costuma deixar as últimas, né? X, Y, Z, às vezes até U, V, W, enfim, mas X, Y, Z, sem dúvida, né? A gente não costuma usar, porque normalmente a gente usa como em matemática para indicar variáveis. Variáveis não aparecem ainda agora, mas vão aparecer mais tarde, tá? Uma outra coisa, bom, eu ia falar dos índices, tá? Eu já falo. A gente, bom, e professor, se eu tiver mais de 24 ou 27, dependendo de quantas letras a gente estiver usando, para representar, como é que eu faço? A gente pode numerar nas proposições, tá? É só uma abreviação, então a gente pode usar números se precisar de
um certo número. Então, o primeiro elemento do nosso vocabulário do cálculo proposicional são as letras sentenciais, essas letras maiúsculas do português, até não as últimas, tá? Tirando as 3 últimas ou as 6 últimas, tá? Depende do uso que a gente faz. E a gente pode, então, usar essas letrinhas sentenciais para representar os nossos argumentos. Agora, outra coisa interessante é o seguinte. Vejam o movimento que a gente está fazendo, tá? A gente foi de argumentos que estavam em português e começou a escrever esses argumentos usando uma linguagem formal, uma linguagem artificial. A gente fez um processo de formalização, que é a tradução da linguagem natural, no caso o português, ou o inglês, ou qualquer língua, o mandarim, né, para uma linguagem artificial, aqui no caso a linguagem do cálculo proposicional, pelo menos uma parte dela, que é usar letras maiúsculas para representar frases, para representar proposições. E a gente pode fazer o contrário também. Se eu sei que a forma do argumento é P ou Q, não P, logo Q, eu posso substituir isso, né, por várias coisas diferentes. Eu vou comprar um gato ou eu vou comprar um cachorro. Eu não comprei um gato, logo eu comprei um cachorro. E vejam, quando eu faço isso, o que que eu fiz? Eu fiz uma tradução também. Eu fiz um processo que se chama interpretação, no qual eu saí dos símbolos e dei um sentido, né? Eu interpretei esses símbolos. E eu chamo esse resultado, né, que é em linguagem natural, que é em português, então, vejam aqui o texto, de instância do argumento ou instância da forma do argumento. Instância é uma palavra do português que significa exemplo, um caso dado, um caso verificado. E a ideia é essa, né? Cada argumento particular é um caso dessa forma geral. A forma é o geral, os argumentos são os particulares, ok? Agora, outra coisa que é interessante aí, então, e que é o segundo elemento que vai aparecer, é o seguinte. Quando eu digo não P, ou não chove, não choveu, ou não vou comprar um cachorro, isso obviamente está fazendo o quê? Está modificando aquela frase que eu tinha inicialmente, chove. Digamos que eu traduza, né, chove por P. Se eu quero dizer que não chove, eu vou precisar de uma coisa diferente. Eu vou ter que negar esse P que eu acabei de afirmar, né? Então, o não, ele modifica frases, né? Quando eu digo não é o caso que, não é verdade que, não tal coisa, eu estou, obviamente, modificando a frase, tá? Outra coisa interessante, vejam que nesses casos, né? Deixa eu tirar aqui, em vez de vocês verem o livro, vocês verem minha cara feia. Outra coisa importante, né? Nessas frases, nesses exemplos que a gente usou, a gente encontrou coisas como ou, né? Ou eu como macarrão, ou eu como feijoada. Ou hoje é segunda-feira, ou hoje é terça-feira, né? E o que que esse ou está fazendo? E o que que ele faz também, por exemplo, na gramática? Mas o que que ele faz em particular na lógica, né? Ele está juntando essas frases. E tem algumas outras partículas que são interessantes, né? Quando juntam frases, tá? E pense. Quando eu digo ou, parece que eu estou apontando, né? E dando uma alternativa, tem um certo significado. Eu estou juntando as frases, atribuindo a cada uma das frases que eu junto, das proposições que eu junto, uma certa relação possível, uma certa possibilidade, tá? Ou eu como feijoada, ou eu como, macarrão, tá? Agora, quando eu junto frases com outras palavrinhas, por exemplo, e no lugar de um ou, vejam que eu estou dizendo uma coisa diferente. A relação que se estabelece entre as proposições é diferente, né? Se eu disser, vou comer uma feijoada e um prato de macarrão, eu tenho que comer os dois, né? Para que seja verdadeiro. Aquilo que eu estou dizendo é que os dois vão juntos, tá certo? Antes de dar aquele exemplo do se então, também do se chove, então a rua fica molhada e assim por diante, isso também estabelece uma certa relação entre as proposições. Então, palavras que ligam frases, palavras que ligam sentenças, palavras que ligam letras sentenciais, na verdade, o que a gente vai usar a partir de agora, eles têm um nome, eles se chamam conectivos lógicos, tá? Operadores lógicos, né, a classe mais geral, e dentro delas uma classe particular, que são os conectivos lógicos. Deixa eu explicar um pouco esse vocabulário para vocês. Por que a gente fala de operadores lógicos? Porque
O que os operadores fazem, assim como os operadores da matemática fazem, é dizer para a gente que a gente tem que ler uma certa expressão de um jeito e obter um certo resultado, né? Quando eu escrevo 2 mais 2 igual a 4, o que eu tenho aqui, né, são termos, né, são símbolos que representam algumas coisas, né, e operadores, isto é, coisas que ligam esses símbolos e que também me dizem, não só ligam os símbolos, mas me dizem o que eu tenho que fazer, ou como é que eu devo ler e interpretar isso. Então, quando eu tenho 2 e esse símbolo aqui de adição no meio e depois o 2, eu sei que eu tenho que ler isso como 2 mais 2, ou que isso é adição de 2 com 2, né? E eu também sei que isso exige, ou isso tem um certo significado que pode ser expresso por um outro símbolo diferente desse aqui, que é o 4, né? E o sinal de igualdade, digamos assim, me exige ou que eu coloque essa equivalência, que eu coloque esse símbolo, ou pede, né, que eu complete com esse símbolo. E estabelece, portanto, uma relação entre essa expressão aqui, 2 mais 2, e essa expressão aqui, né? E vocês entendem perfeitamente tudo isso, porque vocês sabem operar com esses símbolos, tá? Esses símbolos são operadores matemáticos porque eles permitem fazer operações matemáticas. Quando eu leio 2 mais 2, eu sei que eu tenho que somar 2 mais 2. Se fosse um menos aqui, eu sei que a operação, o modo como o 2 está ligado com o 2 é a subtração, né? Bom, e conectivos lógicos ou operadores lógicos funcionam do mesmo jeito, né? Eles modificam as proposições que eles ligam. Depois a gente vai ver que eles modificam também os predicados e quantificadores, né? Que eles, e as variáveis e constantes individuais e blá, 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 que eles ligam. Por enquanto só de proposições, né? Então, quando eu digo, por exemplo, eu vou comer uma feijoada e vou comer um macarrão, eu estou dizendo que os dois vão acontecer, né? Que os dois vão ser verdade, que os dois são verdade. Se eu digo, eu vou comer uma feijoada ou eu vou comer um macarrão, a operação que eu estou fazendo é, olha, ou eu vou escolher esse ou eu vou escolher aquele, tá certo? É diferente de dizer, né, que eu vou fazer os dois, porque, né, mesmo que eu não coma feijoada, se eu comer macarrão, aquilo que eu disse é verdadeiro. Mesmo que eu não coma macarrão, se eu comer feijoada, aquilo que eu disse é verdadeiro. Vejam como, primeiro, no caso, não é. Se eu digo, eu vou comer feijoada e macarrão e deixar de comer um dos dois, isso não é verdadeiro, tá? E vejam. Então, por isso que são operadores lógicos. Eles operam logicamente, tá? E no caso, por exemplo, do não, ele só opera em uma frase isolada. Chove, não chove. Existe um número, um número irracional, não existe um número irracional. Ele é um operador lógico porque ele só opera. Mas a maior parte dos operadores lógicos são operadores binários ou múltiplos. São conectivos lógicos porque eles ligam dois elementos, né? Que são justamente duas proposições. P ou Q. P e Q. Se P, então Q. Tá certo? Bom. E mais que isso, né? Esses operadores aí se chamam, que tem dois lugares, a gente vai chamar então de operadores binários. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco para quê, tá? E dito isto, né, sem mais delongas, já vou passar para vocês os simbolozinhos que representam os operadores lógicos e o que eles querem dizer. Onde é que eu estava? Vamos aqui, vamos usar nosso papel para não matar mais árvores. Vamos continuar aqui. Veja, lembre-se que eu tinha escrito P ou Q. Hoje é segunda, ou hoje é terça-feira. Isto aqui vai ser um operador que se chama disjunção e que a gente vai escrever como um Vzinho. Eu vou dizer agora bem rápido porque eu vou pausar, terminar esse vídeo daqui a 2 minutos e depois eu vou voltar para a gente ver direitinho, explicar direitinho cada um dos nossos operadores lógicos, tá? Bom, eu posso também dizer se P, então Q, tá? E isso, esse se P, então Q, a gente vai chamar de condicional. Vocês já vão ver por quê. E o símbolo vai ser uma flechinha, tá? Vai ser nosso condicional. A gente vai ter também um outro símbolo, que vai ser uma flechinha dos dois lados, que é um bicondicional,
que é um se e somente se. Isto aqui é verdadeiro se o outro é verdadeiro, isto aqui é falso se o outro é falso e vice-versa, tá? E, finalmente, a gente vai ter também uma coisa para indicar a negação, que a gente vai usar o till, né? Antes eu usava um outro símbolo, mas agora, porque eu me convenci que o till é mais fácil, né? Então, disjunção, condicional, bicondicional, negação, falta a conjunção. Outro que a gente vai usar vai ser o P e Q, que é uma conjunção e que a gente vai representar, né, com um sinalzinho que é um V invertido, tá? Um Vzinho ao contrário, ou como uma aluna minha gostava de dizer, a cabaninha, tá? Bom, daqui a pouco eu volto, então, para explicar para vocês os nossos conectivos e operadores lógicos, para a gente continuar nossa excursão, nossa incursão, na verdade, que estamos chegando lá, né, ao cálculo proposicional. Hoje, a gente teve uma breve ideia do cálculo proposicional e começamos a ver os conectivos lógicos, tá? Até daqui a pouco, meus pequenos repolinhos, ok? Tchau, tchau.